Ah, não, gente, vou ficar desempregado. A disciplina de química vai acabar. Fala, galerinha, bem-vindo ao canal Barba da Química. Marcelo, que história é essa? Disciplina de química vai acabar? Gente, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o novo ensino médio. Não sei se vocês estão acompanhando aí que esse ano, a partir de 2022, através de uma lei federal, o novo ensino médio começou a ser adotado em várias escolas do Brasil, tá certo? E daí por que eu estou falando que a disciplina de química vai acabar, e daí não só a disciplina de química, como a de física, de biologia, de história, de geografia? Porque quem conhece um pouquinho, o novo ensino médio tem sido vinculado aí na imprensa como sendo algo muito bom, porque o aluno vai poder escolher as disciplinas que querem cursar. Além disso, vai ter um itinerário, que chama de itinerário formativo, baseado nessa área do conhecimento que o aluno deseja. E daí eu quero que você pense o seguinte: o aluno vai cursar na primeira série do ensino médio um geralzão de todas as disciplinas e ali ele vai escolher a vida dele, se ele quer ir para a área de humanas e exatas. E daí eu estou falando com quem tem experiência de mais de 10 anos preparando alunos para o vestibular e de experiência própria de vida. Será que um aluno na terceira série do ensino médio, 14, 15, 16 anos, é maduro o suficiente para fazer a escolha ali de qual área do conhecimento ele quer? O aluno mal conhece a química, mal viu a disciplina de química, mal viu a disciplina de física. O aluno será que é maduro o suficiente para entender que um professor legal não quer dizer que aquela disciplina é a disciplina que ele vai seguir o resto da vida, aquela área do conhecimento que ele vai seguir o resto da vida? Complicado. Quem nunca pensou, estou falando por experiência própria, fui fazer vestibular, eu sabia que eu queria ser professor, mas não sabia se eu queria ser professor de história ou de química. Só decidi isso lá na terceira série do ensino médio, e durante a faculdade de química ainda pensei em desistir, talvez fazer uma faculdade de geografia. Então, assim, é muito complicado o aluno ter maturidade nessa fase do ensino médio, tá certo? Mas, tirando isso, vamos deixar isso um pouquinho de lado, vamos falar de outros aspectos problemáticos desse programa aí, desse novo ensino médio. As escolas particulares, gente, dificilmente vai ter muita mudança. Por quê? Porque os pais do aluno que estão pagando uma mensalidade, que são caríssimas na maioria das escolas particulares, não vão permitir que o aluno fique sem estudar química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia. Vão cobrar ali, tá certo? Por quê? Porque lá no novo ensino médio fala algumas coisas que são obrigatórias, entre elas são matemática, português, língua estrangeira, sendo inglês. Coitado dos professores de espanhol, coitado dos professores de francês, também vão perder, tá certo? E daí lá fala que as aulas vão ter que ser integradas conforme o Enem, ciências da natureza. Então, um professor vai dar aula de ciências da natureza, um professor vai dar aula de química, física e de biologia. Porém, novamente, na escola particular, com certeza isso não vai acontecer. Tem cartazes por aí de escola particular, mais de uma, que está dizendo assim, nenhuma disciplina menos. Por quê? Porque o que eles estão fazendo? Estão continuando com a grade de horários que eles já tinham e ainda estão incluindo disciplinas específicas. Aí sim, que o aluno escolhe. Então, o cara tem toda a carga horária de química, física, biologia que já tinha e ainda vai fazer algo a mais de química, física e biologia. Então, o cara vai ficar ainda mais bem preparado. Tá certo? Agora, vamos pensar numa realidade de uma escola pública. Para quem não sabe, né, no estado, pelo menos falando aqui do estado, do meu estado, do Rio de Janeiro, onde eu já fui professor da rede estadual, a defasagem de professores é muito grande. Então, lá o que a gente mais vê é professor de matemática dando aula de física, professor de física dando aula de química, professor de biologia dando aula de química, professor de português dando aula de arte, professor de história dando aula de geografia, de sociologia, de filosofia. Tem isso por um instrumento que permite a habilitação dos professores, tá certo? E aí a gente pode criticar ou não, mas isso a gente ainda pensa. Agora imagina o que vai acontecer com essa possibilidade de um professor, um profissional da mesma disciplina, química, física, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia. Afinal de contas, a disciplina vai ser ciências da natureza, ciências humanas. Então, gente, quem está numa escola pública vai ser muito prejudicado. Por quê? Falar de mim, sou formado em química, tenho uma afinidade por física, não gosto de biologia. Sei dar aula de química, considero que relativamente bem. Não sei dar aula de física direito, biologia não sei nada, não sei nem para mim. Então imagina como eu poderia ministrar essas três disciplinas. Mas é isso que está acontecendo nas escolas do estado do Rio de Janeiro já a partir desse ano. Ou melhor, a partir desse ano não tanto, porque esse ano que está lá na grade são
projeto de vida. Aí já fica a crítica. Quem vai dar aula de projeto de vida? Quem tem formação para dar aula de projeto de vida? Aquele professor que está com a carga horária pequena, precisa completar a carga horária para não ter que ficar no corre-corre de escola, aceita isso. Estou criticando o colega que faz isso? Claro que não. Mas estou criticando a existência de uma disciplina como isso. Aí tem lá as disciplinas eletivas. Sabe quem está dando disciplina eletiva na maioria das escolas, independente do que seja? Professor de Sociologia, Filosofia e Educação Física. Por quê? Porque são as disciplinas que têm menos carga horária. Então, o professor, para não ficar ali pulando de uma escola para outra, para completar ali seus 12, 20 tempos, dependendo do tipo de matrícula que o professor tem, são eles que estão pegando essas disciplinas. Tem problema isso, colega? Claro que não. O problema tem esse tipo de coisa ser permitido, tá certo? Esse tipo de escolha é uma escolha que qualquer profissional é habilitado para isso. Esse é o problema, tá certo? Então, esse ano começou a adotar isso na primeira série do ensino médio. Então, as grades horárias das escolas públicas, por exemplo, porque da particular, eu vou voltar a falar dela já já, ainda não estão muito diferentes, mas a partir do ano que vem, que é a segunda e terceira série do ensino médio, não vai existir mais na grade da maioria das escolas Química, Física e Biologia. Por quê? Porque na segunda série do ensino médio já vai ser o que chamam de itinerário formativo. Então, o cara que quer fazer exatas, ele vai estar lá, itinerário formativo de exatas. A pessoa que quer fazer humanas vai estar lá no itinerário formativo de humanas. E repara, não vai existir lá na grade de horários escrito Química, Física, Biologia, Sociologia, História, Geografia, por aí vai. Então, essa é minha crítica a esse sistema do novo ensino médio. Além disso, lá no começo do vídeo, eu falei que o aluno de escola particular vai sofrer menos. Eu, de fato, acredito isso. Mas as escolas particulares menores, que têm menos dinheiro ali, que às vezes tem dificuldade de encontrar professores de alguma disciplina, vai acabar que o aluno vai sofrer também. Por quê? Porque daí é muito mais simples, né, gente? Você contrata um profissional, você arca com o direito trabalhista desse um único profissional e vai botar ele lá para dar aula das ciências de natureza, para dar aula de ciências humanas, ou seja, de todas aquelas disciplinas que englobam ciências de natureza e ciências humanas. Essa é a minha crítica ao novo ensino médio, tá certo? Então, gente, o objetivo de hoje desse vídeo era informar vocês sobre esse novo ensino médio. Não encare como esse ensino médio algo muito bom, que o aluno já escolhe o que quer fazer. Então, eu sou muito bom em exatas, eu não quero estudar história, geografia, deixa isso para lá. Gente, isso vai fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais restritas no pensamento. Que as pessoas sejam ignorantes, mas ignorantes no sentido de ignorar alguma coisa. Quando aparecem notícias da mídia falando que existe, por exemplo, aí, shampoo sem química, é porque a pessoa não estudou. Porque quem estudou minimamente sabe que nada pode ser feito sem química. Então, gente, tenham isso em mente. Não compre essa ideia de que o novo ensino médio é algo muito bom. É algo muito bom, talvez, para o governo. Para a gente, professor, não é. Tá certo? E falo mais para encerrar esse vídeo. Mesmo eu, professor de uma faculdade, de uma universidade federal, que estou trabalhando no colégio de aplicação, corre risco de acontecer sérios problemas. Por quê? Porque amanhã ou depois, quando começar a haver aposentadorias, então aposenta o professor de Química. Quem garante que a vaga que o MEC vai mandar vai ser para o professor de Química? Quem garante que ele não vai mandar uma vaga para... Contrata aí, um de Física, um de Biologia está servindo. Por quê? Porque a pessoa vai dar aula do itinerário formativo. Então, é um perigo muito grande, realmente, as disciplinas de Química, Física, Biologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Espanhol acabarem. Então, gente, a gente precisa lutar pelos nossos direitos e rever isso o quanto antes. Senão, algumas disciplinas realmente, dentro de um período de tempo aí de uns 10, 20 anos, vão ser extintas. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir para vocês o que eu sempre peço. Ative o sininho, dê o like, compartilhe o canal, ajude o canal a crescer cada vez mais. Nós estamos perto aí dos 300 inscritos. Vamos continuar nessa luta aí para que a gente... Meu objetivo é chegar no final do ano com pelo menos 1000 inscritos. Peço que vocês me ajudem com isso, tá certo? Divulguem o canal para seus conhecidos. Cada vez mais pessoas diferentes que assistem esse canal, o YouTube entende que o vídeo é relevante, assim oferece o canal para mais e mais pessoas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.